Você diz que minha filha pode andar, mas por que ela ainda fica imóvel assim? Meu dinheiro não é para ouvir palavras inúteis. Ricardo Oliveira rugiu na sala de consulta luxuosa no centro de São Paulo, sua voz ecoando pelas paredes de vidro polido. O médico, um homem de meia idade com óculos de armação dourada, balançou a cabeça devagar, tentando manter a calma. Senhor Oliveira, os exames mostram que Sofia tem capacidade motora normal. O problema pode ser psicológico, não físico. Recomendamos paciência. Mas Ricardo o interrompeu, batendo a mão na mesa, fazendo o copo d'água tremer. Paciência. Eu gastei milhões de reais em testes, especialistas voando dos Estados Unidos da América. E agora você me diz, para ter paciência, essa é minha filha. Não um projeto de negócio falido. A chuva torrencial lá fora parecia se misturar com sua raiva, as gotas batendo forte no vidro, refletindo seu rosto vermelho. Sua irmã, Carla, sentada ao lado, colocou a mão em seu ombro, sussurrando em Ricardo. Se acalme. O médico só está tentando ajudar. Mas ele empurrou a mão dela, levantou-se e saiu, deixando o ar tenso na sala. Era uma tarde de setembro, quando a chuva de São Paulo virava tempestade. E Ricardo sentia que sua vida estava afundando no mesmo caos. Ricardo Oliveira era um milionário feito por si mesmo, dono de um império de tecnologia no Brasil, com escritórios se estendendo de São Paulo a Rio de Janeiro. Ele construiu tudo do zero, começando em uma garagem pequena no subúrbio, onde codificava software em noites longas. Mas esse sucesso agora parecia sem sentido. 3 anos antes, sua esposa, Maria, morreu em um acidente de carro horrível na rodovia, deixando-o com Sofia menos a menina que na época tinha apenas alguns meses. Sofia nasceu saudável, mas após a morte da mãe, começou a mostrar sinais estranhos. Suas perninhas eram flácidas, como os médicos descreviam, embora todos os exames confirmassem que não havia dano físico. Ela não chorava, não ria, só ficava imóvel no berço, os olhos grandes e redondos, olhando para o vazio. A casa grande de Ricardo, com jardim verdejante e piscina reluzente, agora era silenciosa como um túmulo. Ele chegava em casa tarde, geralmente depois das 8 da noite. Tirava o terno molhado pela chuva e olhava para a filha através da porta de vidro do quarto. Estou tentando salvar com dinheiro. Ele se convencia, assinando cheques para especialistas, comprando equipamentos caros de fisioterapia, mas Sofia continuava sem se mexer. Sua mente girava com memórias de Maria, menos a mulher que amava o carnaval, dançando sob as luzes das ruas do Rio, agora só fotos desbotadas nas paredes. Carla, irmã de Ricardo, visitava com frequência, trazendo presentes da sua loja de moda no centro da cidade. Você precisa descansar, Ricardo. A empresa não é tudo, ela dizia, mas ele só balançava a cabeça. A empresa é a única coisa que eu controlo. A verdade é que, após a morte de Maria, Ricardo se enterrou no trabalho, transformando a dor em combustível para ganhar dinheiro. Mas com Sofia, ele se sentia impotente. Os médicos repetiam: a menina precisa de estímulo emocional, não de máquinas. Ricardo ficava furioso com isso. Ele não era do tipo que sabia demonstrar afeto. Cresceu em um bairro pobre de Minas Gerais, onde os pais ensinavam que homens deviam ser fortes, sem choramingar. Agora, diante da filha, ele se sentia um fracasso. A chuva ainda caía sem parar enquanto ele dirigia para casa após a briga com um médico. O rádio tocando notícias de enchentes nos subúrbios. Ele pensava em Sofia, nas perninhas dela, e se perguntava se a culpa era dele, por não estar presente o suficiente. 2 semanas após aquela briga, Ricardo decidiu contratar uma nova babá. As candidatas anteriores falharam. Forçavam Sofia a exercícios rígidos, fazendo-a chorar alto. Através de uma agência, ele escolheu Isabela Souza, menos uma moça de 25 anos do interior de Minas Gerais, sem formação em saúde ou certificado de fisioterapia, só com um jeito carinhoso, um modo gentil, como no currículo. Isabela chegou em uma manhã rara de sol, vestindo um vestido simples, cabelo amarrado em rabo de cavalo, carregando uma bolsa velha. Olá, senhor Oliveira, ela disse, voz quente com sotaque do interior. Ricardo a olhou com desconfiança menos. Ela era jovem demais, simples demais,
comparada às babás profissionais anteriores. Você tem experiência com crianças deficientes? Ele perguntou. Voz fria. Isabela sorriu levemente. Não é deficiência, senhor. São crianças que precisam de tempo. Cuidei de muitas no vilarejo. Ele deu de ombros, entregou Sofia a ela e saiu correndo para o trabalho. Sem pensar muito, nos primeiros dias, Isabela não fez nada especial. Sentava ao lado do berço de Sofia, cantando canções folclóricas brasileiras antigas, melodias suaves de Minas Gerais, que sua avó cantava. Oh, minha querida, olhe o passarinho na janela. Ela sussurrava, sem forçar a menina a se levantar ou se mover. Em vez disso, ela escutava menos, escutava a respiração de Sofia, observava os olhos dela brilharem diante de um brinquedo simples. A mente de Isabela era mais complexa que sua aparência. Ela veio para São Paulo em busca de oportunidades, deixando a família numerosa no campo, onde os pais eram agricultores. Mas o motivo era mais profundo. Isabela já havia sido babá de um menino chamado Joaquim em uma cidadezinha pequena. Joaquim tinha olhos como os de Sofia, o mesmo medo silencioso. Os pais dele não tinham paciência, demitiram-na quando pediu calma, tranquilidade. Um ano depois, Joaquim morreu no hospital por complicações, deixando Isabela com remorso. Quando ouvi Sofia a ele, ela pensou, determinada a não perder a chance. Ela voluntariava em orfanatos de Minas, aprendendo paciência com a avó menos a mulher que contava histórias folclóricas para curar feridas emocionais das crianças da vila. Ricardo não prestava muita atenção em Isabela nos primeiros dias. Chegava tarde, checava as câmeras de segurança, via ela só brincando suavemente, sem usar equipamentos. O que ela está fazendo? Ele pensava, mas não interferia. Então, em outra tarde chuvosa, semelhante ao dia da briga com o médico, Ricardo voltou mais cedo porque uma reunião foi cancelada. Ele empurrou a porta, largou a pasta no hall e ouviu um som estranho. Risadas genuínas, ecoando da sala de estar. Seu coração acelerou. Ele caminhou devagar, o terno ainda molhado pela chuva, e a cena à frente o paralisou. Sofia, sua filha, estava em pé sobre os pés de Isabela, que estava deitada no chão, rindo sem parar. As perninhas, que sempre foram flácidas, agora sustentavam o corpinho pequeno enquanto ela se equilibrava como um aviãozinho. Isabela sorria, sem segurar firme, só guiando gentilmente. Depois, ela trouxe Sofia para o chão e a ajudou a ficar em pé. Não segurou, não forçou. Apenas deixou que ela encontrasse o equilíbrio próprio. E Sofia ficou em pé, sorrindo radiante. Ricardo sentiu o mundo girar. O que está acontecendo aqui? Ele murmurou, voz trêmula. Isabela virou-se, surpresa, mas calma. Olá, senhor. Estamos só brincando. Sofia ouviu a voz do pai e virou-se, dando 3 passos cambaleantes diretamente para ele. Ricardo largou a pasta e se ajoelhou, pegando a filha nos braços, antes que ela caísse. Suas mãos tremiam. Eu não entendo, ele sussurrou, olhando para Isabela. Como você conseguiu que ela confiasse em você? Isabela inclinou a cabeça. Eu não tentei consertá-la. Só escutei. Ela me ensinou a falar a linguagem dela. A garganta de Ricardo se fechou. Ele lembrou das dezenas de consultas, exames, relatórios médicos. Eu estava tentando salvá-la com dinheiro, disse devagar. Mas ela precisava de algo gratuito. Isabela sentou ao lado dele. Eu perdi uma criança, disse simplesmente. O ar saiu dos pulmões de Ricardo. Não era meu filho biológico. Eu era babá de um menino chamado Joaquim. Ele tinha os mesmos olhos de Sofia, o mesmo medo, o mesmo silêncio. Os pais não tinham paciência. Me demitiram quando pedi calma. Ele morreu 1 ano depois, no hospital. Ricardo ficou em silêncio. Quando vi sua filha, eu vi ele. Não podia deixar passar. Nos dias seguintes, tudo mudou. Ricardo começou a sair mais cedo do escritório. Primeiro, chegava às 6 da tarde em vez de 8, depois às 5. Queria ver Sofia correndo pela casa, queria presenciar cada pequeno progresso. Isabela relatava tudo. Como Sofia subiu no sofá sozinha, como decorou sua própria pizza com queijo brasileiro, como riu ao ver um passarinho no jardim.
Você não precisa me dar relatórios diários, disse Ricardo uma noite enquanto Isabela organizava os brinquedos. Eu sei, respondeu ela. Mas você perdeu muita coisa. Achei que gostaria de saber e... Ele gostava. Gostava tanto que começou a perguntar sobre detalhes menores. Que música Sofia preferiu naquele dia? Se ela comeu toda a comida, se dormiu bem à tarde. Ele duvidou no início, achando o método de Isabela não científico. Você não tem diploma. Como ousa? Ele perguntou. Voz um pouco áspera. Isabela não se irritou. A ciência é importante, mas o amor não precisa de diploma. Essa pequena discussão o fez refletir. Ele começou a voltar cedo. Observar. Isabela contava sobre Minas, sobre festas locais com samba e feijoada. Ricardo sentia calor. A casa não mais silenciosa. Mas Carla avisou. Você está confundindo gratidão com outra coisa. Ricardo não respondeu. Mas o drama interno começou. Será que ele estava se apaixonando? 3 meses se passaram desde aquele dia milagroso na sala de estar. Sofia não apenas caminhava, mas corria, pulava e cantava como se nunca tivesse conhecido o silêncio que antes envolvia a casa. A residência de Ricardo, outrora um lugar quieto e sombrio, agora vibrava com energia. Todas as manhãs, Isabela chegava às 7 horas. Pontual como o sol nascendo sobre os prédios de São Paulo, ela preparava o café da manhã para Sofia, frutas frescas, pão de queijo quentinho, típico de Minas Gerais, e começava o dia com brincadeiras leves. Vamos dançar samba? Minha flor, disse a Isabela, ligando uma música animada no celular. Sofia com seus cachinhos balançando, girava desajeitada no chão de madeira, rindo alto. Ricardo, que antes saía correndo para o escritório sem nem olhar para trás, agora parava na cozinha para observar. Ele via a filha subir sozinha no sofá, algo impensável semanas atrás. Ou decorar sua própria pizza com queijo brasileiro derretido, espalhando molho de tomate como se fosse uma artista. Papai, olha, eu fiz uma cara feliz na pizza, gritava Sofia, e Ricardo sorria, sentindo um calor no peito que não sentia há anos. Ele começou a mudar devagar, quase sem perceber. Primeiro, ajustou o horário. Chegava às 6 da tarde, em vez de 8. Depois, às 5, queria presenciar cada pequeno progresso. Uma tarde, ele encontrou Sofia no jardim, rindo para um passarinho que pousara na cerca. Ele veio me visitar, papai, disse a menina, estendendo a mãozinha. Ricardo se ajoelhou ao lado dela, tocando sua cabecinha. Sim. Ele veio porque você é especial. Internamente, ele lutava com as emoções. A casa, que antes era um refúgio solitário após a morte de Maria, agora parecia viva. Mas era graças a Isabela. Ele se pegava pensando nela durante as reuniões no escritório, imaginando o que ela estaria fazendo com Sofia. Estou me apegando, admitiu para si mesmo uma noite, enquanto olhava o teto do quarto. Carla, sua irmã, notou a mudança durante um almoço de domingo. Ela chegou com uma cesta de doces da confeitaria dela e viu Ricardo rindo com Sofia no jardim. Você parece diferente, irmão. Mais presente. Ele assentiu, mas Carla franziu a testa. É por causa da babá. Isabela, cuidado. Ricardo, você pode estar confundindo gratidão com algo mais. Ela ajudou Sofia. Mas você é um viúvo rico. As pessoas podem interpretar errado. Ricardo sentiu uma pontada de irritação. Não é isso, Carla. Ela trouxe vida de volta para cá. Mas as palavras da irmã ecoaram, criando um drama interno. Seria só gratidão? Ou algo mais profundo? Isabela, por sua vez, continuava seu ritmo diário, com paciência inabalável. Ela não forçava nada, mas guiava Sofia com toques suaves. Uma manhã, ensinou a menina a plantar sementes no jardim. Assim como a vida, precisa de tempo para crescer, explicava, enquanto Sofia cavava a terra com dedinhos sujos. À noite, quando Ricardo chegava, ela relatava os detalhes. Hoje, ela pulou corda pela primeira vez, sem cair. Ele ouvia atento, olhos fixos nos dela. Algumas vezes, pedia que ela ficasse para o jantar. Para Sofia não estranhar a transição, justificava, mas a verdade era que ele mesmo não queria que ela fosse embora. Isabela cozinhava escondidinho de carne, receita da avó,
com camadas de purê cremoso e recheio saboroso. Minha avó dizia que comida feita com carinho alimenta mais que comida cara, contava ela, servindo os pratos. Sofia devorava, anunciando: Tia Isabela faz o melhor escondidinho do mundo. Ricardo sorria, observando como os olhos de Isabela brilhavam ao falar da infância no interior de Minas Gerais, menos as festas juninas com quadrilha, o cheiro de milho assado, a família numerosa, reunida em volta da mesa. Eu vim para São Paulo atrás de oportunidades, explicava ela uma noite, após Sofia dormir, mas sinto falta do simples, sabe? Das noites estreladas sem poluição. As conversas se estendiam após o jantar. Com Sofia no quarto, eles se sentavam na sala, bebendo café forte, o dela sempre mais encorpado que o dele. Ricardo abria o coração devagar. Falava da empresa que construiu do zero, das noites insones após a morte de Maria, de como se perdeu como pai. Eu não sabia mais como ser presente, confessava, voz baixa. Isabela escutava sem julgar, tocando levemente seu braço. Você está aprendendo agora. É o que importa. Ele se sentia aquecido por dentro, como se ela estivesse curando feridas que ele nem sabia existirem. Uma vez, Isabela faltou por causa de uma gripe. Sofia perguntou por ela a tarde inteira. Cadê a tia Isabela? Papai, ela não vem mais. Ricardo sentiu uma pontada estranha no peito. Ele também sentia falta. Não só como babá, mas como a mulher que enchia a casa de canto enquanto dobrava roupas. Que o ouvia falar de problemas no trabalho sem interromper. Naquela noite chuvosa, ele ligou para ela. Melhoras. A casa parece vazia sem você. Isabela riu do outro lado. Amanhã eu volto. Mas o drama crescia. Ricardo se pegava sonhando com ela, imaginando uma vida além do profissional. Uma noite de chuva forte, eles assistiram a um filme brasileiro na TV, uma comédia romântica ambientada no Rio, com cenas de carnaval. Sofia já dormia, e o som da chuva batendo na janela criava uma atmosfera íntima. Ricardo se sentou ao lado de Isabela no sofá, mais perto que o habitual. Seus braços se tocaram acidentalmente, e nenhum dos dois se afastou. Ele sentiu o coração acelerar o perfume dela. Algo floral, simples, invadindo seus sentidos. Você gosta de carnaval? Perguntou ele, para quebrar o silêncio. Isabela sentiu. Em Minas, dançávamos até o amanhecer. E você, Ricardo hesitou. Maria amava. Depois que ela se foi, parei de ir. O silêncio caiu. Pesado, mas confortável. Isabela virou-se para ele. Você pode voltar a viver, Ricardo. Sofia precisa de um pai feliz. Suas mãos se roçaram de novo. Dessa vez, intencionalmente. Ele olhou nos olhos dela, vendo ali a mesma vulnerabilidade que sentia. Mas nada aconteceu, menos ainda. Não. O momento passou, deixando um rastro de tensão doce. O clímax emocional veio 2 semanas depois. Isabela ajudava Sofia com um quebra-cabeça na sala, quando Ricardo chegou do trabalho. Elas não o ouviram entrar. Tia Isabela, você vai casar com meu papai? Perguntou Sofia do nada, com a inocência das crianças. Isabela riu, corando. Por que você pergunta isso, minha flor? Sofia respondeu. Porque vocês ficam olhando um para o outro, igual aos casais da TV. Ricardo, escondido na porta, sentiu o coração disparar. Naquela noite, após Sofia dormir, eles ficaram em silêncio na sala por um longo tempo. Sobre o que Sofia perguntou hoje, começou Ricardo. Voz baixa. Isabela interrompeu rapidamente. Ela é criança, imagina coisas. Ele se aproximou. E se ela não estiver imaginando? Isabela o olhou, olhos cheios de dúvida. Ricardo, você tem certeza que não é só gratidão? Eu ajudei sua filha. E agora você sente que me deve algo. Ele admitiu. No começo, pensei nisso. Mas faz tempo que não é sobre o que você fez por Sofia. É sobre como me sinto quando você está aqui. Como a casa fica vazia quando você vai embora. Como espero você chegar de manhã. Isabela sussurrou. Eu também sinto isso, mas tenho medo. E se não dar certo? E se Sofia se acostumar? E depois? Ricardo tocou sua mão. E se der certo? E se descobrirmos que o que sentimos é real?
Eles conversaram por horas, desfiando medos e esperanças. Isabela falou do trauma com Joaquim, de como temia repetir erros. Ricardo confessou sua conversa com Carla. Ela acha que estou confundindo as coisas, mas eu sei que não. Ele brigara levemente com a irmã mais cedo. Carla, pare de me tratar como um tolo. Isso é real. Ela retrucara. Só não quero você machucado de novo. Mas Ricardo decidiu. Se for certo, por que apressar? O beijo veio 3 semanas depois, em uma tarde de domingo. Sofia dormia à sexta, e eles assistiam outro filme na sala. Foi simples, natural, como se fosse inevitável. Lábios se tocando suavemente, cheios de promessas. Ricardo sentiu o mundo parar, o drama interno se dissolvendo em paz. Mas eles iriam devagar. Por Sofia, por eles mesmos. A mudança gradual continuava, tecendo laços invisíveis, dia após dia. 4 meses após o primeiro beijo, Isabela se mudou para o quarto de hóspedes da casa de Ricardo. Foi uma transição suave, quase imperceptível, como se o destino tivesse planejado tudo. Sofia ficou radiante quando soube. Tia Isabela mora aqui, de verdade agora. Vamos brincar todos os dias, gritou a menina, pulando nos braços dela, seus olhinhos brilhando como estrelas em uma noite clara de Minas. Ricardo observava da porta, sentindo uma mistura de alegria e alívio que apertava seu peito. A casa em São Paulo, que antes ecoava solidão, e o eco distante da perda de Maria, agora pulsava com risos matinais e cheiros de café fresco, misturado ao aroma de pão de queijo assando. Isabela chegava cedo, mas agora não precisava ir embora à noite. Em vez disso, preparava o jantar para os 3, misturando receitas mineiras com toques paulistas, menos como um frango com quiabo que fazia Sofia lamber os dedos, rindo alto. Isso é melhor que qualquer restaurante caro, comentava Ricardo, servindo-se de mais uma porção, enquanto seus olhos se demoravam no sorriso dela, sentindo um calor que derretia as camadas de dor acumuladas. A vida cotidiana se entrelaçava devagar, dia a dia, sem pressa, como um rio serpenteando pelas montanhas. Pela manhã, Ricardo tomava café com elas antes de ir ao escritório. Isabela fazia o dela mais forte, com um toque de canela que lembrava as fazendas de Minas, evocando memórias de sua avó contando histórias ao redor da fogueira. É como o café da minha avó, explicava ela, sorrindo, e Ricardo sentia um nó na garganta, lembrando de como Maria adorava esses rituais simples. Sofia, agora correndo pela casa como uma ventania livre, pedia para ir ao parque nos fins de semana. Eles passeavam pelo Ibirapuera, o grande pulmão verde de São Paulo, onde Sofia corria atrás de borboletas e alimentava os patos no lago, sua risada ecoando como música. Papai, olha como eu corro rápido, gritava ela. E Ricardo ria, segurando a mão de Isabela, sentindo as lágrimas de gratidão se formarem nos cantos dos olhos. Lágrimas que ele nunca pensara em derramar novamente após a perda de Maria. Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos de dúvida que adicionavam profundidade ao seu amor. Carla a visitava com frequência, trazendo presentes para Sofia, menos bonecas de pano feitas à mão, cheias de cores vibrantes menos, mas olhava para Isabela com olhos críticos, como se estivesse testando a solidez daquela nova família. Vocês estão indo rápido demais, disse ela uma tarde, enquanto tomavam chá na varanda, o sol poente pintando o céu de laranja. Ricardo, você mal se recuperou da perda de Maria. E ela, uma babá do interior. As pessoas vão falar, e Sofia pode se machucar se algo dar errado. Ricardo sentiu raiva borbulhar, mas também uma pontada de medo. Carla, pare com isso. Isabela não é só uma babá. Ela salvou nossa família, trouxe luz onde só havia escuridão. A irmã insistiu, voz tremendo. Estou preocupada com você. Lembra do que aconteceu com o Joaquim dela? E se isso for só uma ilusão passageira? Isabela, ouvindo da cozinha, sentiu uma pontada no coração, como se o passado a puxasse de volta para o abismo. Mais tarde, sozinha com Ricardo no jardim, confessou com voz quebrada. Sua irmã tem razão em duvidar. Eu tenho medo também. Medo de que meu amor não seja suficiente para curar tudo. Ele a abraçou forte, sentindo o corpo dela tremer.
Vamos provar que é real. Devagar. Você me deu uma segunda chance na vida, Isabela. Sem você, eu ainda estaria perdido. Para adicionar camadas à relação, eles começaram a incluir tradições brasileiras na rotina, tecendo memórias novas sobre as antigas. Isabela ensinou Sofia a fazer pulseiras de miçangas, como as vendidas nas feiras de artesanato em Minas. Cada conta representando um desejo. Essa vermelha é para amor eterno, dizia Sofia, amarrando uma no pulso do pai. Ricardo levou as duas para um festival de rua em São Paulo, o som de samba ecoando pelas calçadas, cheiro de churrasco e acarajé no ar, luzes coloridas piscando como fogos de artifício. Sofia dançava desengonçada, vestida com uma saia florida, e Isabela ria, girando com ela nos braços, o vento bagunçando seus cabelos. Isso me lembra as quadrilhas juninas da minha infância, comentava Isabel a olhos úmidos de saudade, misturada à felicidade. Ricardo observava, sentindo o peito apertado de uma emoção avassaladora. Menos era como se Maria estivesse ali, aprovando, sussurrando no vento. Viva, Ricardo! Viva! Por nós! Mas o drama familiar persistia. Carla ligava quase diariamente, questionando com voz preocupada. Você a convidou para morar aí? Sem casamento? O que Sofia vai pensar quando crescer? Ricardo brigou com ela por telefone uma noite chuvosa, para interferir. Carla, isso é minha vida. Minha chance de ser feliz de novo. Ela retrucou, chorando. Só não quero ver você machucado de novo, como após Maria. Aquela dor quase te destruiu. Aquela conversa o deixou pensativo. Ele caminhou pelo jardim sob a lua cheia, questionando se estava pronto para tanto. Isabela o encontrou lá, enrolada em um chale. Se você precisa de tempo, eu entendo. Não quero forçar nada. Ele a puxou para perto, beijando sua testa. Não! Eu preciso de você! Você é a luz que iluminou minha escuridão. 1 ano e meio após o dia em que Sofia deu seus primeiros passos, menos aqueles passos cambaleantes que mudaram tudo, veio o casamento. Foi uma cerimônia pequena no jardim da casa, com o sol de outono iluminando as flores tropicais, orquídeas e hibiscos que Isabela plantara com Sofia. Cada pétala um símbolo de renascimento. Convidados eram poucos. A família de Isabela veio de Minas, trazendo queijos frescos, doces de leite e abraços calorosos que enchiam o ar de risos. Carla, relutante no início, acabou aceitando, abraçando o irmão com lágrimas nos olhos. Se você está feliz, eu apoio. Desculpe por duvidar. Sofia foi a daminha, espalhando pétalas de rosa pelo gramado verdejante, correndo com o vestidinho branco e gritando de alegria pura. Papai e tia Isabela vão ser uma família de verdade para sempre. Ricardo, de terno simples, esperava no altar improvisado, coração batendo forte como tambores de samba. Quando Isabela apareceu, em um vestido branco com bordados mineiros delicados, ele sentiu o mundo parar, lágrimas escorrendo pelo rosto, lágrimas de uma felicidade que ele pensara perdida para sempre. Você está linda, sussurrou, pegando sua mão trêmula. O padre, um amigo da família com voz grave e reconfortante, falou de amor paciente, citando versos da Bíblia adaptados à cultura brasileira. O amor não tem pressa, como o rio que desce devagar das montanhas de Minas, nutrindo tudo em seu caminho. Eles trocaram votos devagar, voz trêmula e cheia de emoção. Ricardo prometeu estar presente, não só com dinheiro, mas com o coração aberto. Todos os dias, como você me ensinou. Isabel Arruro, curar e amar, dia a dia, como fiz com Sofia. Porque você me deu uma família que eu nunca sonhei. Sofia aplaudiu alto quando eles se beijaram. Um beijo longo e cheio de promessas. E a festa começou menos com samba ao vivo, pulsando no ar. Feijoada fumegante servida em pratos coloridos e bolo de brigadeiro derretendo na boca. A recepção foi um misto de emoções intensas. A família de Isabela dançava em círculo, cantando músicas folclóricas que evocavam saudades do interior, enquanto Sofia corria entre as pernas dos adultos, parando para abraçar o pai e sussurrar: Papai, agora eu tenho uma mamãe de verdade. Obrigada por me fazer andar. Aquelas palavras simples partiram o coração de Ricardo em 1000 pedaços de felicidade.
Carla, agora mais suave e arrependida, ergueu um brinde com voz embargada. Eu duvidei. Mas vejo agora que isso é real. Um amor que cura feridas profundas. A família Oliveira Souza, que renasceu das cinzas. Ricardo sentiu lágrimas quentes escorrerem, dançando com Isabela sob as luzes penduradas, sussurrando em seu ouvido. Obrigado por me ensinar a viver de novo, por transformar minha dor em esperança. Ela respondeu, olhos marejados. E você me deu uma segunda chance, Ricardo. Sem você e Sofia, eu ainda estaria carregando o fantasma de Joaquim sozinho. Mas... tarde. Sozinhos no quarto sob a luz suave da lua, eles conversaram sobre o futuro. Viagens ao Rio para o carnaval, onde Sofia dançaria livre como o vento. Talvez mais filhos. Risos ecoando pela casa grande. Devagar, disse Isabela, rindo entre lágrimas. Como sempre, com carinho e tempo. Sofia dormiu exausta no quarto ao lado, sonhando com a nova mamãe, seu rostinho sereno refletindo a paz que finalmente chegara. Essa história nos ensina que o amor verdadeiro não tem pressa, mas quando chega, ele inunda o coração como uma enchente de emoções puras. Muitas vezes, tentamos forçar soluções rápidas para problemas complexos, mas as transformações mais profundas acontecem devagar, dia após dia, tecendo laços que resistem ao tempo. Ricardo aprendeu que ser pai não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar presente, saindo cedo do trabalho, escutando os detalhes pequenos, como a música preferida de Sofia, ou o riso dela no jardim, e chorando de alegria ao vê-la correr. Isabela mostrou que algumas pessoas chegam às nossas vidas no momento certo, trazendo cura onde mais precisamos menos, como ela curou Sofia com paciência infinita, e curou Ricardo com um amor que preencheu o vazio deixado por Maria, transformando luto em luz. As melhores famílias não são sempre aquelas em que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir com paciência, carinho e tempo, enfrentando dúvidas e lágrimas, para emergir mais fortes. O amor cresce nas pequenas coisas. Conversas à mesa que duram horas, cuidados diários que aquecem a alma, presença constante que faz o coração bater mais forte. E quando é verdadeiro, ele não precisa ser apressado, porque sabe que vale a pena esperar. Vale cada lágrima, cada dúvida, cada abraço. Imagine-os anos depois, Sofia crescendo forte e confiante, participando de desfiles de carnaval com a família, correndo pelas praias de Copacabana com irmãos mais novos, rindo alto sob o sol brasileiro. Ricardo, menos obcecado pelo trabalho, abrindo uma fundação para crianças com necessidades emocionais, inspirado na história de Joaquim, com lágrimas nos olhos ao ver outras famílias se curarem. Isabela, agora uma mãe adotiva oficial, escrevendo um livro sobre paciência na educação, baseado em sua jornada, e chorando de emoção ao dedicar as páginas a Sofia, Carla, reconciliada e parte da família, visitando com sobrinhos, criando laços mais fortes, abraços que curam antigas feridas. A vida deles virou um exemplo tocante. Em São Paulo agitada, eles encontraram paz no ritmo lento do amor. Um amor que faz o coração transbordar de gratidão eterna. Se essa história tocou seu coração profundamente, como tocou o meu ao contá-la, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que mostram como o amor verdadeiro pode transformar vidas inteiras, deixando-nos em lágrimas de felicidade. Conte pra gente nos comentários de onde você está assistindo, de Minas, São Paulo, Rio ou além. Adoramos saber de vocês. E quem sabe, sua história pode inspirar a próxima. Até a próxima história. Continue espalhando amor e gentileza por onde passar, porque no final é o que nos faz sentir vivos. Boa noite.